Na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai tudo bem com vocês? Irmãos, nesta oportunidade nós vamos falar sobre a segunda besta do livro do Apocalipse. Quem é a segunda besta do livro do Apocalipse? A outra pergunta é: será que devemos identificar a segunda besta do livro do Apocalipse com o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo ali de Paulo em 2 Tessalonicenses? Bom, essas questões nós vamos trabalhar. Nós vamos aqui tentar descobrir, à luz da palavra de Deus, se a segunda besta, ou a besta saída da terra, ela é o mesmo homem do pecado, o filho da perdição, mencionado por Paulo, ou seja, o anticristo. Ok? Vamos começar a nossa leitura em Apocalipse capítulo 13, versos 11 em diante. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Foi-lhe concedido poder para dar a vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é número de ser humano, e esse número é 666. Bom, a partir daqui, queridos, nós vamos trabalhar a identidade da segunda besta, ok? Vamos lá, eu fiz um pequeno comentário, eu vou ler o comentário e vou lendo as passagens. O falso profeta do Apocalipse é o homem da iniquidade referido por Paulo. Não está claro em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3, 4 e 6 a 12. Eu quero ler para você aqui, Vou aproveitar e ler. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo, se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no templo ou no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Agora vamos para o versículo 6 a 12. Vamos lá. E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado em seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado daquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com sopro de sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais, prodígios e mentira, e com todo engano da injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Okay. A partir da leitura destas 2 passagens, tanto em Tessalonicenses como em Apocalipse, aqui já eu digo para vocês que, de acordo com alguns intérpretes, entre eles está o renomado R.H. Charles, então eles dizem que as 2 personagens, a segunda besta do livro do Apocalipse e o homem do pecado, o filho da perdição, mencionado por Paulo, é a mesma pessoa. Em outras palavras, o que nós temos é o anticristo. Contrariamente ao que a maioria acredita, que o anticristo é a primeira besta, é a besta saída do mar,
Contrariamente a isso, muitos intérpretes dizem que, na verdade, o anticristo é a segunda besta, a besta saída da terra. E a besta saída da terra é o mesmo anticristo referido por Paulo. Bom, aqui vai logo a minha opinião, queridos. Em outros vídeos eu já defendi e continuo defendendo esta tese aqui. O livro do Apocalipse apresenta dois anticristos. O primeiro anticristo é um anticristo político, que é a besta que sai do mar, ou seja, o mar representa as nações, os povos, os gentios. Então a primeira besta é um produto da gentilidade, é um produto das nações. A primeira besta é um gentil. O livro do Apocalipse, vamos deixar claro logo aqui. De acordo com a teologia do livro do Apocalipse de João, a primeira besta a sair do mar, a besta que é um anticristo, ela será um gentil. E o autor deixa claro que será um romano. E quem é esse romano? Nero César, que há de ressuscitar dentre os mortos. Então, essa interpretação eu já trabalhei muito em outros vídeos, então não vou aprofundar aqui. Nós vamos trabalhar aqui mais a questão da identidade da segunda besta. Bom, sobre a primeira besta, o autor deixa claro que é um romano, ok? Que ele dá códigos, ele dá indícios, indica que a primeira besta é Nero César, ressuscitado dos mortos. Quanto à segunda besta, não está claro. Então aqui, digo aqui para vocês que nós vamos ter que pisar no campo da especulação, ok? Vamos ter que pisar no campo da especulação. Então vamos lá. Nada está claro em 2 Tessalonicenses 2, versos 3 e 4, 6, 12, sobre a identidade do anticristo. Assim também se dá com a segunda besta em Apocalipse 13, 11 e versículos adiante. O autor do Apocalipse diz que a segunda besta é o falso profeta. Ora, mais tarde, o autor do Apocalipse ele vai identificar a segunda besta, a besta saída da terra, sendo o falso profeta. Pseudoprofetes, o falso profeta. Veja que tem um artigo antes, artigo definido. Você pode ler Apocalipse 16, 13, Apocalipse 19, 20 e Apocalipse 20 e versículo 10. Em todas estas passagens é mencionado a segunda besta, não mais como a segunda besta, mas como o falso profeta. Então, de acordo com o autor do livro do Apocalipse, a segunda besta, na verdade, veja bem, ele não está dizendo que é um falso profeta. Atente bem para o artigo definido, mas que é o falso profeta. Ok? No Apocalipse, lemos que o falso profeta fará sinais. Nós já lemos em Apocalipse, capítulo 13, versos 13 a 15. Por que a segunda besta é chamada de falso profeta? Entre os judeus, é crença de que Deus levantará um grande profeta da nação dos judeus nos últimos dias. Ora, os judeus eles têm essa crença a partir da leitura de Deuteronômio, capítulo 18, versos 15 a 18, quando Moisés diz que o Senhor, nosso Deus, vos levantará um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis. E será que toda alma que não ouvir este profeta será exterminada do meio do seu povo. Ora, esta tradição do profeta escatológico, ou do grande profeta dos últimos dias, ela aparece, por exemplo, em João capítulo 1, verso 21 e 25. Como é que eu sei? É porque os judeus chegaram para João Batista e disseram: quem és tu? És tu o Cristo? Ele disse: não sou. Primeiro personagem escatológico na tradição judaica. És tu o Cristo? Não. Não sou. És tu Elias? Não, não sou. És tu o profeta? Veja o artigo definido. O profeta? Não, não sou. Então, por aí a gente vê que, de acordo com a tradição judaica, eles esperavam e esperam para os últimos dias. Pelo menos esta é a teologia do primeiro século do segundo templo. E vamos aqui nos ater apenas à teologia judaica ali dos dias de Jesus. Então, de acordo com a teologia judaica, com a escatologia judaica, ali do segundo templo, esperava-se, da parte dos judeus, eles diziam que apareceria pelo menos 3 ungidos. O Messias, apareceria o profeta Elias e mais um terceiro, o profeta. Não está identificado, pelo menos eu ainda não vi, quem é o profeta na tradição judaica.
Ok? Mas o que é certo é que eles faziam distinção entre o Cristo, o Messias, o profeta Elias e o profeta. Ok? E esta tradição ela reflete-se no Evangelho de João, na pergunta dos judeus para João Batista. És tu o Cristo? Não. És tu Elias? Não. És tu o profeta? Não. Ok? Em alguns momentos, ali entre os judeus, Jesus Cristo ele foi confundido com o profeta. Eu quero que você acompanhe o meu raciocínio aqui. É claro que para a tradição cristã, para o cristianismo, Jesus é o profeta prometido ali por Moisés em Deuteronômio 18, 15 a 18 e 19. Ok? Sabemos, de acordo com o Novo Testamento, o próprio Novo Testamento defende que Jesus é o profeta prometido por Moisés, que é também ao mesmo tempo o Messias. Mas eu quero só lhes dizer que, de acordo com a massa judaica, os judeus, eles faziam a distinção entre o Messias e o profeta, ao ponto de alguns confundirem Jesus Cristo com o profeta, outros dizer, não, este aí é o Cristo. Okay? Vamos ver aqui, ó. João 6,40. João capítulo 6. João 6,14, o que diz aqui? Ó? Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Certo? Então, alguns identificavam Jesus como o profeta que devia vir ao mundo. Então, quando eles disseram assim, este verdadeiramente é o profeta que deveria vir ao mundo, ele estava se referindo a Deuteronômio 18, 15 a 18. Agora vamos aqui para 7,40 de João. Ó, o que a multidão dizia também de Jesus? Quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam, este é verdadeiramente o profeta. Ó, versículo 41. Outros diziam, ele é o Cristo. Então você vê aqui que na tradição judaica, o profeta e o Cristo eram duas personagens distintas, diferentes, que ambos apareceriam no fim dos dias para trazer uma palavra de restauração para a nação de Israel. Vamos ver aqui. Possivelmente, a segunda besta é chamada de o falso profeta, devido vir se passando pelo profeta anunciado por Moisés. Então, aqui vocês entenderam agora por que eu fiz essa leitura em João. Por que eu estou falando do profeta escatológico? Para mostrar para vocês que quando o autor do Apocalipse identifica e chama a segunda besta, a besta saída da terra, com o falso profeta, por que ela chamou a segunda besta de o falso profeta? Por quê? Ora, o autor aí ele pensava no profeta escatológico, no profeta da tradição judaica, que eu acabei de ler aqui no Evangelho de João, que resplandece, ou que se reflete no Evangelho de João. Então, o que a segunda besta vem dizendo? Ele vem dizendo, olha, eu sou o profeta que devia vir ao mundo. Eu sou o grande profeta anunciado por Moisés. Lembra que Jesus, em João 5,43, ele disse, olha, eu vim em nome de meu Pai e vocês não me receberam. Mas quando o outro vier no seu próprio nome, a este vocês vão receber. Ora, Jesus ali, de acordo com a maioria dos intérpretes, e assim eu vejo também, Jesus ele estava fazendo uma alusão ao anticristo. Ok? Bom, de acordo ainda com muitos intérpretes, então eles dizem que o anticristo ali em João 5,43, referido por Jesus Cristo, é o mesmo falso profeta. É a mesma segunda besta do livro do Apocalipse e, ao mesmo tempo, é o mesmo homem do pecado referido por apóstolo Paulo. Faz sentido? Óbvio, faz sentido. Ora, quando Jesus disse, eu vim em nome de meu Pai e vocês não receberam. Ora, em que sentido Jesus estava falando? No sentido messiânico. O que ele estava dizendo é que eu vim em nome de meu Pai, me apresentei para vocês como Messias, mas vocês não me receberam. Mas se outro vier, ou quando vier outro, no seu próprio nome, vocês hão de receber. Ora,
Eles vão de receber o outro como? Na qualidade de Messias, da mesma forma que eles rejeitaram Jesus como na qualidade de Messias. Então, enquanto Jesus foi rejeitado pelos judeus como o Messias, o falso profeta será recebido pelos judeus como o Messias, como o profeta. Ok, queridos? Outra coisa que nós devemos analisar. A primeira besta, ela sobe do mar, ou seja, das nações. É um produto da gentilidade. Ok? O autor sagrado, ele, ao falar da segunda besta, Apocalipse 3:11, ele diz: vi outra besta subir da terra. Ainda de acordo com muitos intérpretes, o que eu acho plausível, eles dizem então que, enquanto que o mar representa as nações, a gentilidade, a terra, em Apocalipse 3:11, representa e aponta para a Terra Santa, a terra da Palestina. Bom, de uma certa forma, de uma forma velada, oculta, indireta, o autor do Apocalipse está dizendo para nós o quê? Que a segunda besta, ele será um judeu. Ainda de acordo com outros intérpretes, por exemplo, a gente vê esta interpretação que eu vou referir aqui, de que o anticristo ele se levantará da tribo de Dan. Por exemplo, a gente vê essa tradição já no Testamento dos 12 Patriarcas, em Testamento de Dan. O Testamento de Dan, capítulo 5, verso 2, diz que Satanás se levantará da tribo de Dan. Irineu de Leão, ele faz referência a esta antiga tradição, e Irineu de Leão, ele defendia que o anticristo ele será da tribo de Dan, ou seja, que ele será um judeu. Hipólito de Roma, ele também sustentava a mesma ideia, que o anticristo será da tribo de Dan, será um judeu. E outros intérpretes ainda observam que em Apocalipse 7, versos 4 a 8, não é mencionado ali entre as 12 tribos a tribo de Dan. E eles observam que a tribo de Dan não é referida, por quê? Porque é da tribo de Dan que se levantará o anticristo. Obviamente, todas essas interpretações que eu estou trazendo para você aqui, elas estão no campo da especulação. Quero deixar isso bem claro, ok? Você não é obrigado a aceitar estas interpretações. Quando eu tiver certeza do que eu estou falando, eu digo, é assim, é assado. Por enquanto eu estou trazendo especulações, ok? Mas eu quero lhes dizer que eu não acho nada impossível nestas interpretações. Bom, seja como for, eu sou favorável à interpretação de que Apocalipse 13:11, quando fala que a segunda besta subiu da terra, ali é a Terra Santa, é a terra da Palestina. Em outras palavras, eu estou dizendo para você, ainda que no terreno da especulação, mas eu estou dizendo para você que eu defendo, ou pelo menos eu sou propenso a aceitar, que a segunda besta é um judeu. E esse judeu, por sua vez, quando ele, na qualidade de segunda besta, ele é chamado de o falso profeta, por que o autor o identifica como o falso profeta? Porque ele virá para o povo judeu, dizendo que é o grande profeta anunciado por Moisés. Ele será, ou pelo menos ele aparecerá para o povo judeu, dizendo que é o grande profeta anunciado por Moisés. Em outras palavras, ele será recebido pelo povo judeu como o grande profeta, como profeta escatológico, como profeta da profecia de Moisés. Então vamos continuar aqui. Possivelmente a segunda besta é chamada de o falso profeta, devido vir se passando pelo profeta anunciado por Moisés. Por que o falso profeta virá fazendo sinais? Atente bem para esta pergunta. Por que o falso profeta virá fazendo sinais? É só você ler Apocalipse 13 a 15, ok? Os judeus do segundo templo esperavam que o Messias, atente bem, os judeus do segundo templo esperavam que o Messias faria grandes sinais, por isso é que eles exigiam de Jesus sinais messiânicos. Isso você pode ver em Mateus capítulo 12, verso 38, 39, Lucas 11, verso 29, João 6, verso 30, Marcos 8, versos 11 e 12 e Mateus 16, verso 1. Os judeus sempre eles estavam perguntando para Jesus, que sinal tu nos dá para que creiamos em ti? Ora, quando os judeus pediu da parte de Jesus um sinal, eles estavam exigindo sinais messiânicos. Eles não acreditavam que Jesus era o Messias. E daí eles pediam a Jesus, se tu és o Messias, faz aí algum sinal messiânico. Ora, nós sabemos que Moisés fez pão descer do céu.
E tu que dizes ser o Messias, qual é o sinal que tu vai fazer? É como se os judeus estivessem dizendo para Jesus, ora, Moisés fez um grande sinal, ele fez pão descer dos céus. E ele ainda profetizou que Deus levantará um profeta semelhante a ele. Se é semelhante a ele, fará sinais. E este profeta é o Messias. E se tu dizes que é o Messias, então faz algum sinal para nós, para que nós creiamos em ti. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a nação dos judeus, da época do segundo templo, dos dias de Cristo, sim, ouça bem o que eu estou dizendo, a nação dos judeus, os judeus do segundo templo, uma coisa que eles requeriam daquele que dizia ser o Messias eram sinais. É importante você saber disso. Por quê? Porque os judeus de hoje, eu vejo muito no YouTube, eles dizendo e até mesmo confrontando as qualidades de Jesus em fazer sinais, em prodígios e milagres, eles dizem, olha, essa questão de dizer que o Messias tem que fazer sinais não é necessário, isso não é obrigatório. Sinais é uma característica de falso profeta. Isso é o que os judeus dizem hoje. Mas os judeus da época de Cristo, contemporâneo de Cristo, os judeus ali do segundo templo, uma das coisas que eles esperavam o Messias fazer era sinais, era prodígios, eram milagres. Sinais, sim, era isso que eles esperavam. É por isso que aquela geração dos Jesus pediu para ele, qual sinal tu nos mostra para que creiamos em ti? E Jesus disse para ele, ora, uma geração má e perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre, no seio do grande peixe, assim o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no seio da terra. E nenhum profeta e nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Ok? Quero deixar bem claro isso para os senhores, irmãos e irmãs. Que os judeus do segundo templo, ao contrário de uma boa gama de judeus da agora, eles exigiam sinais messiânicos. Qualquer um que viesse pregando que era o Messias, ouçam bem, os judeus do segundo templo, qualquer um que chegasse dizendo que era o Messias, a nação, os líderes da nação, eles diziam, se tu és o Messias, faz alguns sinais aqui para nós. Eles tinham os sinais messiânicos. Vamos ler. Possivelmente a segunda besta é chamada de o falso profeta devido vir-se passando pelo profeta anunciado por Moisés. Bom, juntando todos esses dados, chegamos a especular que o anticristo de 2 Tessalonicenses 2, 3 a 4, 6 a 12, conforme eu já li, é um judeu. E também pensamos ser o falso profeta de Apocalipse 11, ou melhor, Apocalipse 13, 11 a 15. Ora, chamo a atenção sua para uma coisa. O falso profeta, em Apocalipse capítulo 13, versos 13 a 15, uma das suas características é fazer vários sinais, grandes sinais, até fogo ele faz descer do céu. E ele fará uma imagem da besta e fará que a mesma imagem fale. Tudo aí faz parte dos sinais da segunda besta, que é o falso profeta. Então ele será um milagreiro. Ele será um homem de sinais. Mas o livro do Apocalipse ele deixa bem claro que o falso profeta ele operará esses milagres, esses sinais, pelo poder do diabo. Em Apocalipse capítulo 16, versículo, por exemplo, 13, o Apocalipse capítulo 16, verso 13, lá ele diz que 3 demônios sairão, um da boca do dragão, outro da boca da besta do mar e outra da boca do falso profeta. Então veja que o falso profeta, ele operará sinais pelo poder do demônio, pelo poder do diabo. Ok? O diabo ele operará tanto por meio do anticristo, a besta saída do mar, como por meio da segunda besta saída da terra. Ok, queridos? Vamos lá. Vamos ler mais uma vez. Juntando todos esses dados, chegamos a especular que o anticristo, segundo a Tessalonicenses, é um judeu e também pensamos ser o falso profeta. Então, ambos fazem grandes sinais, tanto o anticristo anunciado por Paulo, como o falso profeta, ali descrito no livro do Apocalipse. O falso profeta,
já existiu? É outra pergunta. O falso profeta já existiu? Especulamos que sim, porque ele não será enviado ao Hades, mas sim no lago de fogo. Por que eu estou especulando? Bom, de acordo com um teólogo, Mr. Dehan, ele sustentava que a segunda besta será Judas Iscariotes, ressuscitado. Não só Dehan, mas outros teólogos eles especulam sim que a segunda besta será sim um anticristo, a saber, será Judas Iscariotes. Aqui eu estou especulando para você, tudo é especulação, entenda bem. Assim como a primeira besta, isso a gente prova no livro do Apocalipse, assim como a besta sai do mar, em 11:7 é vista a sair do Hades, do abismo, isso indica que o anticristo, a primeira besta, ele é alguém que já viveu na terra. O livro do Apocalipse deixa isso bem claro, a saber, ele é o Nero, que quando o autor do Apocalipse escreveu, Nero estava, o seu espírito estava no Hades, no abismo, daí ele dizer que viu a besta subir do Hades ou do abismo. Então, quando o autor do livro do Apocalipse escreveu, Nero estava morto. Mas ele diz em Apocalipse, capítulo 13, verso 3, que uma de suas cabeças foi ferida de morte, mas a sua cabeça foi curada. Aí fala da morte e da ressurreição de Nero. Apocalipse capítulo 13, 8, também, aliás, Apocalipse capítulo 17, verso 8 e verso 11, também fala que a besta era, não é, mas tornará a vir. Aí fala dos 3 tempos da besta. Era, existia, não é, quando o autor escreveu, e há de vir. Fala de sua ressurreição. Então o autor sagrado ele deixa bem claro que a primeira besta será alguém, o anticristo será alguém que já viveu. E por isso, e só por isso, quando Cristo vier, o autor sagrado deixa claro em Apocalipse 19, 20, que Cristo lançará a besta no lago de fogo, vivo. Ele não será enviado mais para o Hades. Por quê? Porque de lá ele já veio. Mas é interessante notar que a segunda besta, o falso profeta, ele também será lançado no lago de fogo juntamente com a primeira besta, com o anticristo. E a razão de a primeira besta ser lançada logo no lago de fogo e não no Hades é porque ela já veio do Hades. Ou seja, ela já teve uma existência na vida, morreu, seu espírito foi lançado lá no Hades e de lá aquele espírito sai. Quando o corpo de Nero reencarnar, ou melhor, ressuscitar, então o espírito ele entra no corpo. Ok? Da mesma forma, conjecturamos que a segunda besta é alguém que já existiu. Segundo o teólogo Dehan, que já é falecido, ele identificava a segunda besta com Judas Iscariotes. E eu aqui não falo com certeza. Não estou falando com certeza, mas não acho isso impossível da parte do nosso autor do Apocalipse. Embora ele nunca diga, ele não dá sinais, pelo menos claro, ele não dá sinais claros de quem é a besta. Ele só diz que é o falso profeta. É o sinal mais claro que ele dá para nós de quem é a besta, é dizendo que ele é o falso profeta. Ok? Mas além disso, ele não vai dar sinais. Mas não é impossível que o falso profeta seja alguém que já existiu, tal como o anticristo. Não é impossível que o falso profeta, assim como a besta, o seu espírito agora está no Hades, do ponto de vista do autor sagrado, eu estou falando, assim também o espírito do falso profeta está no Hades. E assim como a besta, o anticristo subirá do Hades, assim também é possível que o autor sagrado conceba a mesma ideia para a besta saída da terra. Subirá também do Hades. Ele não fala isso. Ele fala assim, claramente sobre a primeira besta, a segunda não. Mas nós estamos aqui, obviamente, especulando, ok, queridos? Então, esta é uma das interpretações que circula em torno da identidade da segunda besta. Quando você vai ler ali no capítulo 2, 2 Tessalonicenses, você vai ver que o homem do pecado ele faz muitos sinais. E ali o autor sagrado ele também não diz quem é o homem do pecado, mas pela leitura, nós somos inclinados a pensar que Paulo ele pensava ali
no anticristo judeu. E de forma alguma, eu quero lhe dizer que de forma alguma, aqui eu quero já lhe dizer sem especulação, de forma alguma, a besta, ou melhor, o anticristo ali, pintado por Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele não pode ser identificado com o anticristo, a besta saída do mar, a lei do livro do Apocalipse. E por que não? Simples. Paulo morreu em 68, no mesmo ano em que Nero morreu, certo? O que acontece? Paulo, obviamente, ele morreu antes da morte de Nero, porque foi Nero quem mandou decapitar a Paulo. A lenda do Nero redivivo, que transparece nas páginas do livro do Apocalipse, que diz que Nero há de ressuscitar dentre os mortos para ser o anticristo, esta lenda ela era muito, vamos dizer, corrente no cristianismo primitivo, mas esta lenda ela só veio à existência depois da morte de Nero. O que eu quero dizer para você? Antes da morte de Nero, o anticristo não era associado com um imperador romano. Esperava-se que o anticristo, com certeza, viesse da nação dos judeus. Por quê? Porque antes da perseguição dos romanos contra os cristãos, quem é que perseguiu os judeus ferozmente? Era a nação de Israel, os judeus. Eram eles que perseguiam a igreja. Lembre-se disso. Antes de os romanos perseguirem a igreja, o primeiro perseguidor na história da igreja, quem primeiro realmente perseguiu os cristãos foram os judeus, foi a nação de Israel. Então era esperado, antes que aparecesse a tradição do Nero redivivus para ser o anticristo, esperava-se que o anticristo surgisse do meio dos judeus. Ora, esta noção a gente vê de forma, vamos dizer, camuflada em João 5,43, e ao que parece, Paulo, em segunda carta de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ao que parece, quando Paulo descreve o homem do pecado fazendo sinais, prodígios, tal, aquele negócio todo, parece que ele está falando ali que o anticristo será um judeu. Ok, queridos? Mas eu quero só deixar claro para vocês o seguinte, que nos dias de Paulo, o anticristo mesmo, ao que tudo indica, eles conceberam apenas a aparição de um anticristo. Paulo ele só fala no anticristo, no homem do pecado, no filho da perdição. Somente depois que Nero perseguiu os judeus e que morreu, é que foi acrescentado um anticristo na tradição cristã. Desta vez, um anticristo como sendo um dos imperadores de Roma. Qual é esse imperador? Nero Kaiser, ou Nero César, ressuscitado de entre os mortos. Então, o livro do Apocalipse ele já traz, em vez de um anticristo, dois anticristos. Um anticristo romano, Nero ressuscitado, e o outro anticristo, que é um judeu que é visto a sair da terra da Judéia. Ok? Se você gostou deste vídeo, eu gostaria que você desse um like. Você não é obrigado a concordar com tudo que eu estou dizendo para você, de forma alguma. Ok? Eu apenas espero que você tenha maturidade. Se você ainda não é inscrito, você se inscreva no meu canal. E mais uma vez eu quero deixar bem claro uma coisa aqui, irmãos. Todos os meus vídeos eu faço aqui com a intenção de trazer uma interpretação a partir da Bíblia, a partir da ótica dos autores bíblicos para você. Nenhum dos meus vídeos eu trago uma interpretação agradando esta denominação ou aquela denominação. Não. Você não vai ver isso da minha parte. Você não vai ver. Sempre você já está sabendo. Se você é a primeira vez que você está assistindo os meus vídeos, você já fique sabendo que eu sou um teólogo livre. Eu pertenço à Igreja Assembleia de Deus. Ok? Se você não sabe, eu quero dizer, eu pertenço à Igreja Assembleia de Deus. Mas eu sou um teólogo livre na minha interpretação. Eu me dedico à interpretação original da Bíblia Sagrada. E aí, quando a gente oferece a interpretação original, que é a interpretação a partir dos autores sagrados, então estas interpretações, frequentemente, elas vão conflitar com a interpretação da tua igreja, com a interpretação da sua cabeça. Ok? Então, era isso que eu queria dizer. Que Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.